De volta ao programa Gira ABC, hoje aqui no bar e restaurante Estação Torto, em São Caetano do Sul, nós entrevistamos aqui o Moacir Torossian. Eu sempre esqueço o nome do meio, mas agora eu vou lembrar. Moacir Augusto Torossian. Exato. Moacir, vamos falar agora sobre a questão das aplicações em casos específicos, né? A hidroterapia também é muito utilizada para pacientes pós-operatórios. Me conta um pouquinho dessa questão, quer dizer, os resultados, a rapidez desses resultados e como é que é aplicado para pós-operatório a hidroterapia. Fantástico, esse é um ponto muito importante. No pós-operatório, o paciente geralmente ele está com uma dor muito importante, uma limitação do movimento importante também, e a questão da fibrose, que é pela imobilização que ele tem anterior, né, logo após a operação, você cria uma fibrose, geralmente Entendi. na articulação, e aí o paciente tem dificuldade de Movimentar, mover, dobrar a perna, Entendi. ombro, cotovelo. Tá. E na hidroterapia, você consegue ter uma amplitude de movimento Entendi. muito mais Você trabalha facilitada. a extensão do... A extensão, o relaxamento da Entendi, musculatura. entendi. E pelo próprio calor da água e os movimentos, você trabalhar com a viscosidade da água, a resistência, você consegue quebrar essas fibroses, mobilizar aquele membro que está em pós-operação, de uma forma que o paciente não sinta tanta dor. Entendi. Ao mesmo tempo, você já está entrando com um fortalecimento, um ganho de resistência. Então, você acelera o processo de reabilitação nessa pós-operação. Entendi. No solo, o paciente ele vai conseguir se reabilitar, mas você tem um tempo maior e a questão também da dor e a dificuldade é maior. Perfeito. Você associar o tratamento da fisioterapia no solo com a hidroterapia, você ganha meses de reabilitação com esse paciente. Interessante. E no caso, por exemplo, de vocês lá na clínica, você também tem pacientes neurológicos, né? Tanto adultos como infantis, que já têm problemas quando nasce, né? De nascer. Quer dizer, me conta também essa experiência tua com esses pacientes. É uma experiência muito bonita, porque o paciente neurológico é um paciente que geralmente ele necessita de mais atenção, de mais cuidado. E são pacientes que vão ter um tratamento a longo prazo e às vezes até a vida inteira. Perfeito. Na hidroterapia, com paciente neurológico infantil, por exemplo, não só um problema de nascença, uma paralisia cerebral, mas crianças hiperativas, crianças que têm um transtorno comportamental. O trabalho deles na água é fantástico, porque você foca a atenção, você fecha um pouco o campo dele e ele se acalma, ele começa a ter uma relação muito mais centrada. Uma criança com uma paralisia cerebral, por exemplo, que tem uma tendência a ficar encurtada, aquele padrão fechado, você consegue trabalhar o alongamento daquela musculatura, aliviar a dor daquele paciente também e ganhar com ele muita estabilidade de tronco, uma amplitude de movimento maior e acalmar. Perfeito. Ou seja, você traz um bem-estar para o paciente global. E tanto o paciente neurológico adulto também. Porque geralmente os pacientes adultos, caso não seja um acidente, um AVC, um traumatismo, é um paciente que desde criança ele já vem num tratamento e você vai a vida inteira com ele. Perfeito. Agora, também tem outros tipos, né? São vários, né? Na verdade, e com relação à parte de terceira idade, geriatria... É fantástico, Denis. Geralmente, um dos maiores problemas na terceira idade são problemas na coluna, artrose, a osteoporose. E o que acontece? Esses pacientes, eles precisam de um exercício, mas eles não podem ter impacto, não pode ter o peso. Sim, ou seja, é um movimento sem nenhum impacto. Exato, né? Aí você vira para o paciente e fala, olha, você precisa fazer um exercício, mas você não pode correr, você não pode caminhar, você não pode fazer bicicleta. E na água você não tem um impacto. Nenhum, né? Você anula toda essa... Não tem o peso. E o paciente da terceira idade, ele tem um ganho muito lindo, porque você alivia a dor, você dá também para ele uma questão social, emocional, porque ele está saindo de casa, ele está fazendo um exercício, ele está fazendo algo para ele, além do benefício físico. Perfeito. Então, para um tratamento de osteoporose e artrose,
A hidroterapia é fantástica. Você vai conseguir estabilizar aquele paciente, tirar a dor, fortalecer a musculatura que ele precisa para evitar o desgaste maior e aplicar o bem-estar. Bom, vocês trabalham com todos esses tipos de público lá na clínica Secato, né? Agora, e a parte de gestantes? Você tem a hidroterapia também é indicada para isso? É muito indicada. Claro, né? Uma gestação sem maiores complicações, uma gestação que a gestante não precisa estar em repouso. Auxilia principalmente... Isso antes? Depois? Como que... Durante a gestação. Durante a gestação. Durante a gestação. Por quê? A gestante geralmente tem muita dor lombar. Porque o corpo ele vai se preparando, ela vai ganhando um pouco mais de peso e sobrecarrega a coluna. Certamente. E você tem um alívio dessa dor na hidroterapia. Além de... A água, ela está sempre fazendo uma pressão. A gente tem a pressão hidrostática. Perfeito. E essa pressão vai ajudar na circulação e a evitar o inchaço das pernas, que geralmente elas têm. Perfeito. O que é importante na gestante é fazer o tratamento, mas sempre com o acompanhamento do médico, tá? Porque às vezes tem gestantes que precisam de um repouso, que não podem fazer um esforço excessivo. Então, a hidroterapia associada ao acompanhamento médico para a gestante é fantástico, mesmo quando estiver próximo ao parto, porque vai ajudar, a musculatura está relaxada, ela vai ter uma contração não tão dolorida. Entendi. O corpo dela vai estar preparado para gerir. Bom, Moacir, eu quero agradecer muito as suas informações, a importância... É um prazer. Realmente você trouxe bastante informações e certamente deixou aguçado ao nosso telespectador a conhecer a Clínica Secato, conhecer o seu trabalho lá em hidroterapia, tá certo? E eu queria que você, as suas despedidas aqui para o nosso telespectador. Olha, eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade. A hidroterapia, apesar de ser conhecida pela população, não tem, às vezes, alguém que leve essas informações para o público, eles não conhecem direito os benefícios. E dizer que procure o bem-estar. A nossa vida é muito preciosa, a nossa qualidade de vida é muito preciosa, então pensar um pouco mais nisso. Qualidade de vida é fundamental. E a hidroterapia é um instrumento muito indicado para o bem-estar das pessoas. E extremamente agradável. Tá ok. Muito agradecido pela sua presença aqui no nosso programa. Com Deus. Tá? Obrigado. O Giro ABC vai para o intervalo e voltamos lá em seguida.